Eu vou apresentar os principais pontos abordados no livro Se Disney Administrasse o Seu Hospital, 9 coisas e meia que você mudaria. O primeiro ponto apresentado no livro é redefinir sua concorrência e concentrar-se no que não pode ser medido. Então, a Disney ela considera como concorrente toda instituição com a qual os clientes os comparam. Na área hospitalar, nem sempre os pacientes vão nos comparar com outros hospitais, mas com qualquer organização do mundo. E assim, os pacientes eles têm um padrão mental de excelência em atendimento e é o que eles usam para julgar o nosso atendimento. Eles julgam a forma como são tratados como pessoas e não apenas pelas suas doenças. Eles já esperam que o profissional que vai atender seja capacitado, tenha competência para tratar a doença. Então, esse diferencial é de como ele é tratado como pessoa. O fato de não receber muita reclamação não significa que está tudo ótimo com a organização, porque muitas pessoas só vão reclamar se algo fugir do padrão que ele já tem estabelecido. Se, por exemplo, se algum profissional for extremamente grosseiro, até porque eles acreditam que reclamar não gera nenhum resultado. O segundo ponto é tornar a cortesia mais importante que a eficiência. Então, assim como na Disney, a segurança é a prioridade máxima dos hospitais. Mas, assim, o segundo ponto mais importante para a Disney, que deveria ser também nos hospitais, mas não é o que a gente encontra geralmente, né? É a cortesia. A cortesia é muito importante para os pacientes, o modo como eles são tratados influencia muito na experiência. A cortesia é um dos principais motivadores de fidelidade dos pacientes e a fidelidade é a maior arma contra a concorrência. Mas para tornar a cortesia um dos pontos mais importantes, o líder, né, o gestor, ele vai ter que mexer na cultura organizacional, ele vai ter que buscar uma cultura que torne a cortesia mais importante que a eficácia. O terceiro ponto é considerar a satisfação do paciente ouro de tolo. O autor, quando ele trabalhou na Disney, ele verificou que a porcentagem de clientes satisfeitos lá era muito baixa, era 70%, enquanto que nos hospitais muitas vezes essa taxa é bem maior, né? 90% para cima. E ele foi perguntar para um profissional que trabalhava lá porque ele achou muito baixo, ele imaginava que seria tipo 100%, as mais altas, né? Pontuações. E o profissional explicou que aquela porcentagem era relativa aos pacientes, aos clientes que ficaram muito satisfeitos. Porque assim, nos hospitais geralmente a gente usa o número 3, 4 e 5 apenas para satisfeito. Lá não, lá o 4 é satisfeito e o 5 é muito satisfeito. E o que eles buscam é que o cliente fique muito satisfeito. Porque um cliente apenas satisfeito não significa muita coisa, né? É bom, mas um cliente muito satisfeito tem maior chance de voltar àquele lugar, tem maior chance de fidelidade. A satisfação dos pacientes é considerada ouro de tolo porque ela parece valiosa, mas se não gerar fidelidade e elogios, não vai servir para nada. Um cliente apenas satisfeito não tem histórias para contar, não tem nada de diferente para contar, porque tudo aconteceu conforme ele imaginava. Então, o cliente ele tem que ficar muito satisfeito. Deve acontecer algo inesperado, algo que fuja do padrão mental dele de atendimento. Então, esse diferencial vai gerar a satisfação do paciente e, por consequência, a fidelidade. Ele vai ter histórias para contar, ele vai compartilhar isso com outras pessoas. Existem vários métodos de conquistar os clientes no mercado em geral, mas na área hospitalar o único método é através do atendimento, essa experiência que o paciente tem. Porque, por exemplo, eu não posso fazer uma promoção de cirurgia, tipo, compre uma cirurgia e leve duas, seria bem estranho, bem inconveniente, né? Então, o único método é através desse atendimento. O quarto ponto é medir para melhorar, não para impressionar. E assim, o autor cita que uma das formas de você saber, de receber um feedback sobre a organização, sobre a gestão, é através dos níveis mais baixos da hierarquia do hospital. Por exemplo, um profissional da limpeza. Então, ele deveria ser treinado para
para receber esse feedback das pessoas, porque as pessoas elas relutam em reclamar com pessoas que têm um nível hierárquico maior, como o gestor, como a enfermeira-chefe. Então, ela pode ter uma conversa ali casual, contar detalhes que são muito importantes para a melhoria do hospital. É importante também questionar os pacientes em relação à cortesia, porque pouquíssimas pessoas reclamam disso, ou colocam como ponto de melhoria na qualidade do atendimento, mas se não tiver cortesia, os pacientes vão se sentir ofendidos, né? Todos querem ser tratados de modo cortês. O quinto ponto é descentralizar a autoridade para dizer sim. É muito chato quando o profissional que entende da área dele, ele não pode tomar uma decisão em relação ao trabalho dele. Ele precisa tudo pedir autorização para alguém superior a ele. Então ele não tem autonomia e essa autonomia ela gera um status para o profissional. E a falta dela também faz com que o profissional se frustre, né? Mas assim, a culpa também não é sempre do gestor, porque tem muitos profissionais que não querem ter essa liberdade de dizer sim, de dizer não. Então, por isso que é importante na hora de recrutar os profissionais, procurar pessoas competentes, que não vão ficar dependendo toda hora de outra pessoa, que saibam o que fazer e como fazer, né? E uma frase que o autor cita que eu acho bem interessante é assim: o sucesso de um gerente não é avaliado pelo que ele pode fazer, mas pelo que a sua equipe pode fazer sem ele. O sexto ponto é mudar o conceito de fornecer serviços para vivenciar uma experiência. O ambiente hospitalar, o hospital, é considerado teatral porque ele permite experiências para os pacientes. Mas assim, é preciso entender que essa atuação não é fingir, o atendimento ele não deve ser fingido. Muitas pessoas têm o roteiro ali que tem para seguir e fica aquela coisa robotizada, mecânica. Então você pode ter um roteiro, mas assim que as palavras sejam naturais, que seja um diálogo natural, algo espontâneo. E a empatia é extremamente importante na área da saúde, então é preciso prestar atenção na hora de recrutar, procurar pessoas que tenham empatia, que tenham interesse em conhecer a história do paciente, porque isso facilita em se colocar no lugar da outra pessoa, né? O sétimo ponto é explorar o poder motivacional da imaginação. Então, tudo começa na nossa mente, né? Quando eu tenho a capacidade de imaginar, isso vai interferir no meu sentimento. E para gerar empatia, preciso usar essa imaginação. Então, eu preciso imaginar para me colocar no lugar da outra pessoa. Eu preciso me imaginar no lugar dela. O que eu faria se eu estivesse na situação que ela está? O que eu faria se eu tivesse perdido um familiar como essa pessoa que está aqui na minha frente perdeu? Então é preciso você usar a imaginação para se colocar no lugar do outro e ter a empatia. E a empatia é a técnica mais utilizada para lidar com essas pessoas que estão tristes, que é muito comum nos hospitais, ou até mesmo iradas. O oitavo ponto é criar um clima de insatisfação. A insatisfação é ela que é responsável pela melhoria. Então os profissionais eles devem estar motivados a sempre buscar melhorar, não se contentar com a situação atual da empresa ou do setor em que eles estão inseridos. Eles devem buscar sempre pela melhoria contínua. O nono ponto é parar de utilizar recompensa financeira para motivar as pessoas. Gente, a recompensa financeira é bem complicada porque acaba gerando uma competição entre os próprios profissionais. Por exemplo, se eu ganhei um prêmio, uma viagem para algum lugar muito legal, isso vai gerando um certo receio, uma raivinha assim dentro das outras pessoas. E não é isso que os profissionais buscam, essa rivalidade, né? Então, a dica é não usar esses recursos financeiros. Os profissionais querem ser valorizados pelo trabalho desempenhado e reconhecidos pelo que fizeram. O décimo e último ponto é diminuir a lacuna entre saber e fazer. Porque assim, muitos gestores sabem o que deve ser feito, mas falta motivação para fazer. Então você deve querer fazer, né? Porque saber apenas não vai fazer diferença, você tem que pôr em prática. Para isso é preciso ter determinação, vontade de fazer. Então, esses foram os principais pontos do livro. Mas assim, o livro é bem completo, é um livro bem interessante, tem muitos outros pontos. Mas se eu for abordar vai ficar muito grande o vídeo. Então eu peguei esses pontos que eu achei os principais e espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido o vídeo.